tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem em casa, tá? Se cuidando, se alimentando bem, se hidratando e estudando um pouco. Por falar em estudar, né, a partir de hoje a gente começa a retomar os estudos com essas aulas, as aulas virtuais, né, nós vamos fazer essa educação à distância. E eu resolvi fazer nesse primeiro dia de aula uma retomada do capítulo 3 e também concluir esse capítulo. Porque se vocês lembram que a gente faltou um assuntozinho de nada para a gente concluir, que foi aquele assunto de circuitos elétricos. Só que, antes de tudo isso, a gente vai fazer uma pequena revisão, né, de tudo que a gente já estudou no capítulo 3. Essa videoaula, especificamente, vai ser para a gente revisar aquela contextualização histórica que nós falamos no início do capítulo a respeito de eletricidade. Vocês lembram que vocês fizeram uma linha do tempo falando sobre os pesquisadores, né, os primeiros pesquisadores, as primeiras pessoas interessadas no estudo de eletricidade e relacionando essas pessoas aos seus respectivos estudos. Tá? Hoje aqui a gente vai fazer uma pequena revisão sobre isso para refrescar um pouquinho desse assunto na cabeça de vocês. Eu vou ampliar aqui a tela, tá? Vou sumir um pouquinho, mas daqui a pouco eu estou de volta, só para a gente visualizar melhor aqui esses slides. Bem, primeira coisa, a gente sabe que desde o início do livro a gente está falando a respeito de energia elétrica, né? Desde o início do ano a gente vem falando sobre os aparelhos elétricos, né? Sobre a eletricidade de um modo geral. Mas o que a gente pode entender por essa palavra? O que é eletricidade? Bem, eletricidade é um termo geral utilizado para englobar diversos fenômenos resultantes da presença e do fluxo de cargas elétricas. Só que a gente sabe que para estudar e entender esses fenômenos, né, de cargas elétricas, a gente vai precisar recorrer um pouquinho à história, ou seja, a gente vai precisar fazer aquele apanhado histórico desses fenômenos, desses fatos, para compreender como é que tudo isso se comporta hoje. Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui na história da eletricidade. Eu gostaria de deixar claro para vocês que existem vários outros pesquisadores que tiveram importância extremamente relevante, tá, nesse processo de descoberta e propagação da eletricidade. Mas eu fiz para vocês a revisão só em cima daqueles pesquisadores, filósofos, matemáticos, curiosos, né, que o módulo trouxe para vocês. Então, nós vimos que o primeiro deles a se interessar por esses fenômenos, né, foi um filósofo e matemático grego chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto observou um mineral que atraía objetos de ferro. Como esse mineral que ele observou foi encontrado pela primeira vez em Magnésia, né, região que hoje faz parte da Grécia, Tales de Mileto chamou esse material de pedra magnética. Atualmente, essa rocha, descoberta por ele, é conhecida como magnetita. Só que ele estava muito interessado nessa propriedade da pedra magnética. Então, ele passou a investigar outros materiais, né? Ele queria ver se outros materiais também tinham essa propriedade de atrair objetos. E em seus estudos, ele chegou ao âmbar. O âmbar, que é aquela resina, né, fóssil, resina vegetal fóssil, que com o passar do tempo ela fica rígida. E ele percebeu que friccionando, atritando esse âmbar contra a pele de um animal, esse âmbar ele conseguia atrair sementes e fios de palha. Bem, algum tempo depois, né, surgiram outros relatos sobre esses fenômenos. Só que, durante muito tempo, isso aqui que Tales de Mileto havia descoberto, essa propriedade do âmbar, de quando atritado em pelo de animal, atrair penas, palha, objetos leves, isso aqui ficou durante muito, muito tempo esquecido. Ó. Você vai ver aqui que foi antes de Cristo. Então, depois de muito tempo, que surgiram outros relatos sobre esse fenômeno. Mais especificamente, o cientista inglês, William Gilbert, ele se interessou pelo âmbar de Tales de Mileto, né? E voltou a fazer os experimentos semelhantes àqueles de Tales de Mileto. Ele verificou, por exemplo, que diamantes e safiras também se comportavam como âmbar, ou seja, quando friccionados, conseguiam atrair objetos leves. Com base nas formas, né, do nome electron e latim electron para o âmbar, né, porque o âmbar em latim é chamado dessa forma, esse estudioso, William Gilbert, ele chamou elétricas todas as substâncias que, após friccionadas, tinham essa característica de atrair algo. Também acredita-se que Gilbert ele tenha sido o primeiro a chamar de eletricidade esse fenômeno que faz com que pequenos objetos sejam atraídos, né, como um pedaço de papel.
esses pequenos objetos vão se prender ao âmbar, né, quando ele está friccionado ali. Como o poder de atração permanecia no objeto por algum tempo, depois que você friccionava aquele objeto, permanecia, né, como se estivesse eletrizado, esse fenômeno ele foi denominado de eletricidade estática. Então, essa capacidade que um objeto, quando friccionado, ele conseguia atrair outros, isso daí, essa propriedade, ela foi chamada de eletricidade estática. Ainda no século XVII, o alemão Otto von Guericke, ele inventou uma máquina eletrostática, mais primitiva do que as que existem hoje, né? Em seus experimentos, ele constatou que a eletricidade estática, ou seja, aquela eletricidade que permanecia nos objetos, ela ficava acumulada e ela poderia ser descarregada, ou seja, passar para outros objetos na forma de faíscas elétricas. A máquina eletrostática de Van Guericke, ela era formada por uma esfera de enxofre montada sobre um eixo, como vocês estão vendo aqui. Ao girar essa esfera com a mão, a esfera ficava carregada de energia estática e era capaz de atrair ou repelir objetos. Próximo pesquisador aí vem o Stephen Gray. Bem, a constatação de que essa eletricidade ela podia ser conduzida de um ponto ao outro por fios metálicos veio a acontecer só no século XVIII, né? Pelo físico inglês Stephen Gray. Essa movimentação da eletricidade é chamada de corrente elétrica. Stephen Gray também foi importante porque ele percebeu que existiam materiais que eram condutores, ou seja, aqueles que eram capazes de conduzir a eletricidade de um ponto a outro, e existiam outros materiais que eram isolantes, que eram aqueles materiais que não tinham propriedade de conduzir a eletricidade. Os materiais condutores, né, a gente tem como exemplo o cobre, o alumínio, soluções aquosas de sais, né? Esses materiais, eles são considerados bons condutores de energia. Enquanto que o plástico, a borracha, papel, vidro, madeira, tecido e a água pura, né, destilada, elas são materiais isolantes. Então, aí a importância de Stephen Gray, né, foi muito importante aqui ele ter descoberto essa propriedade condutora e isolante de alguns materiais. Bem, partindo da observação a respeito do comportamento dos materiais atritados, que ora se atraíam e ora se repeliam, né, dependendo do material com que era feito, um químico inglês chamado Charles Duffet considerou a existência de dois tipos de eletricidade, ou seja, é como se existissem duas espécies diferentes de eletricidade. Uma eletricidade que atraía e outra eletricidade que repelia, né, que não conseguia atrair esses objetos. Complementando os estudos de Charles Duffet, aparece aqui o nosso último pesquisador dentro desse contexto histórico, que é o Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele propôs em 1747 uma teoria que denominava positivo e negativo os dois tipos de eletricidade apontados lá por Charles Duffet. Esses termos são utilizados até hoje, só que para se referir aos diferentes tipos de cargas elétricas. A gente sabe hoje em dia que a gente tem carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Porém, Benjamin Franklin considerava erroneamente, né, que os dois tipos eram decorrentes de um único fluido elétrico. Os corpos que tinham excesso ou falta desse fluido estavam eletrizados. Nesse caso, se houvesse excesso, o corpo estava eletrizado positivamente. Se não houvesse excesso, o corpo estava eletrizado negativamente. Já os corpos que apresentavam a mesma quantidade de fluido elétrico, né, eles eram eletricamente neutros, ou seja, não eram positivos e nem negativos. Só no final do século XIX, né, algumas pesquisas e experiências no final deste século foram muito importantes para modificar alguns conhecimentos acerca dos fenômenos elétricos. Né? A gente tem que levar em consideração que essas pessoas que estudaram eletricidade durante esses períodos, eles não tinham muitos recursos, né, para analisar, para testar, para investigar. Mas, com o advento aí da tecnologia, né, no final do século XIX, algumas pesquisas e experiências foram importantes para modificar esses conhecimentos acerca dos fenômenos elétricos. Entre elas, destaca-se a descoberta do átomo, né, da estrutura da matéria. A gente vai relembrar, né, um pouquinho sobre átomo na nossa próxima videoaula, né? Para a gente agora, o que eu falei para vocês, né? Essa primeira videoaula, ela
foi para que a gente retomasse, né, esse contexto histórico, retomasse essa história da eletricidade, ajeitar aqui um pouquinho o cabelo, para deixar a coisa bem fresquinha na mente de vocês. Né? O início do capítulo 3, quando nós começamos a estudar lá desde Tales de Mileto. Agora, na próxima videoaula, eu vou retomar também algumas coisas referentes a átomo e vou falar sobre circuito elétrico, tá? E depois disso, a gente vai fazer, vocês vão fazer os exercícios, ok? Então, gente, estudem, tá? Não fiquem deixando para depois, para depois, para depois. Não acumulem material. Sejam disciplinados, né, no estudo, mesmo estando em casa. A gente precisa ter uma rotina, a gente precisa seguir essa rotina para não deixar as matérias acumuladas, os conteúdos acumularem, né? Porque o processo de aprendizagem, ele é um ensino lento. Então, a gente tem que fazer tudo com todo cuidado e disciplina. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula, tá? Beijão!